presas e carros de luxo são apreendidos pela Polícia Federal em Manaus e no interior em mais uma fase da Operação Maus Caminhos. Você vai ver também. Manaus tem um dos piores serviços de esgoto do país, aponta uma pesquisa. Resgate de animais silvestres aumenta em 40% no Amazonas. E ainda, o crescimento do mercado imobiliário no Amazonas. E a performance dos pequenos nadadores amazonenses que conseguiram mais de 30 medalhas em um campeonato. É agora, no A Crítica na TV. Olá, boa noite para você. A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje uma nova fase da Operação Maus Caminhos. 16 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em 3 condomínios de luxo na zona centro-sul de Manaus, além do município de Boca do Acre, no interior do Amazonas, e em Rio Branco, no Acre. 3 pessoas foram presas, inclusive um pecuarista que atuava aqui na capital. A Operação Eminência Parda da Polícia Federal foi deflagrada às 6 horas da manhã desta terça-feira. As viaturas da PF estiveram em 3 condomínios de luxo nos bairros Adrianópolis e Aleixo, na zona centro-sul de Manaus. Os agentes federais ficaram aproximadamente 3 horas nesse residencial no conjunto Morada do Sol. 2 carros de luxo, documentos e dinheiro em espécie foram apreendidos. A Polícia Federal, durante essas buscas, ela também tem como objetivo reaver parte dos bens que foram comprados com recursos ilícitos, como também de alguns bens servirem para fazer frente aos prejuízos que foram causados pelo grupo. Sendo assim, além de documentos, de mídias, de armazenamento de dados, também foram apreendidos veículos de luxo e em algumas residências localizamos, inclusive, valores em altas cifras em dinheiro. Essa ação policial faz parte de uma nova fase da Operação Maus Caminhos, que investiga práticas de crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Foram cumpridos 2 mandados de prisão preventiva aqui na capital e um mandado de prisão temporária em Boca do Acre, que fica no interior do Amazonas. Além disso, 16 mandados de busca e apreensão também foram expedidos pela Justiça. Um dos principais investigados foi um pecuarista que teria recebido periodicamente mais de R$1 milhão em pelo menos 2 anos, o que totalizou aproximadamente R$20 milhões. Essa verba teria sido desviada da saúde do Estado na época que o Instituto Novos Caminhos prestava serviços ao governo. Foram realizadas entregas em torno de 20 vezes, talvez até mais vezes, mais de 20 entregas aí desse valor aí de R$1.040.000. A investigação detectou aí, pelo menos aí, coletando indícios aí de ao menos 13 eventos dessas entregas, mas como a investigação ela busca recolher esses vestígios, alguns desses vestígios são perdidos no meio em razão do passar do tempo, mas aí recuperando esses vestígios aí foi possível identificar essas entregas desses valores que eram feitos pelo médico que administrava o Instituto Novos Caminhos para esse empresário pecuarista aqui do Amazonas. Além disso, a investigação apurava também a utilização de uma empresa por meio da qual eram desviados recursos públicos, ou seja, o crime de peculato também. A outra hipótese é a lavagem de dinheiro. Além do pecuarista José Lopes, também foram presos a assessora dele, Edith Odosa, e o cunhado dele, o empresário Gustavo Macário Bento,
que atua no ramo de fornecimento de refeições. De acordo com o inquérito policial, os 3 investigados usavam o Instituto Novos Caminhos apenas para a simulação de serviços e outras fraudes. Através do esquema criminoso, eles possibilitaram pagamentos indevidos diversas vezes. Parte desses recursos eram repassados diretamente pelo gestor da organização social que geria algumas unidades de saúde do Estado, e ele repassava esses valores para esse pecuarista para que, através das empresas deles, ele simulasse que esse valor tivesse sido recebido em razão do seu negócio e assim desse uma aparência de legalidade na origem daqueles recursos que foram obtidos, na verdade, a partir de prática de crimes. Além disso, tem também uma empresa pertencente ao cunhado desse pecuarista que foi utilizada também para simular contratos com a OS, contratos de refeição, e além de simular contratos, eles também colocaram valores sobrepreço, valores mais altos que os valores de mercado, e dessa forma eles também promoveram o desvio de verba. Os fatos se referem a desdobramentos da Operação Maus Caminhos e contratos que essa empresa tinha com o Instituto Novos Caminhos. As medidas que a Polícia Federal requereu foram aí encampadas pelo Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal também requereu outras medidas e a investigação vai continuar. Com a conclusão da investigação, os autos vão ser remetidos para o Ministério Público Federal e nós iremos analisar qual será o destino aí que será dado a essa investigação. E a nossa equipe não conseguiu contato com as defesas de José Lopes, Gustavo Macário e Edith Odosa. E hoje é o Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e uma campanha alerta para o combate desse tipo de crime que tem entre as principais ramificações a exploração sexual e de trabalho e até a remoção de órgãos. Nos últimos 3 anos, a Polícia Federal registrou 4 inquéritos sobre tráfico humano no Amazonas. Entre as vítimas, mais de 50% são mulheres e 11% homens. De acordo com dados que foram divulgados pelo Ministério da Mulher, em 2018, em todo o Brasil, foram registrados cerca de 170 crimes como este. E quase 17% do tráfico de pessoas é para exploração sexual. As principais vítimas são mulheres para fins de exploração sexual. Em segundo lugar, vem as crianças para fins de adoção ilegal. Temos também a ocorrência de vítimas do sexo masculino e adultos para fins de trabalho análogo a escravo. E, por fim, tem uma incidência menor, mas ainda existe, de crianças que são traficadas para a retirada de órgãos. 18% da faixa etária das vítimas estão entre 15 e 17 anos, 7% de 0 até 3 anos e 6% entre 25 e 30 anos. Na semana passada, o Ministério Público Federal participou de uma articulação internacional sobre o tráfico de pessoas na Tríplice Fronteira. Então, nesse sentido, o papel do Ministério Público Federal é fazer uma interlocução, principalmente com as autoridades estrangeiras, e exatamente por isso que desde 2016 o MPF tem participado de algumas ações levadas a cabo pela Unicef, ora em Tabatinga, ora no Peru, ora na Colômbia, para estreitar os laços, fazer uma espécie de guia de ação e colocar as pessoas em contato para poder coibir esse crime e, como eu disse, dar assistência às vítimas. O procurador diz também que as vítimas, depois de resgatadas, precisam ser acompanhadas, principalmente pela família. Proporcionando esse tipo de assistência, fazendo contato com as autoridades que podem promover essa assistência, e por isso, desde 2016, o MPF tem atuado em algumas ações da Unicef para estreitar laços, para fazer uma espécie de guia de ação e conseguir prestar essa assistência que eu me referi. Em alusão ao Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, uma campanha para combater o crime está sendo realizada tanto na capital quanto no interior. Na quinta-feira, haverão rodas de conversas nos abrigos do Coroado e do Alfredo Nascimento com os migrantes venezuelanos, porque, pelo fato de serem pessoas em extrema vulnerabilidade, eles acabam sendo muito vítimas desse tipo de crime. E, por fim, faremos uma conscientização
fiscalização tanto no aeroporto quanto na rodoviária na sexta-feira, com uma equipe bem grande, tanto fazendo abordagens educativas quanto panfletagem no aeroporto e na rodoviária. A campanha se estende também às escolas, com palestras para crianças e adolescentes. E é importante que os alunos, que os nossos adolescentes, jovens, as nossas crianças, elas possam estar sendo orientadas. A campanha informa que a melhor forma de combater o tráfico humano é ficar atento aos possíveis alertas para o crime. Porque nós sabemos da dificuldade do trabalho, de encontrar emprego hoje em dia. Então, quando você vê uma proposta muito fácil, cheia de coisas muito boas, já é um alerta para a pessoa ficar atenta para que pode ser uma ocorrência de tráfico. E o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas registrou um aumento de 40% no resgate de animais silvestres nos primeiros 6 meses deste ano. Essa manhã, o Eberson foi surpreendido com esse jacaré na rua em que trabalha. Ele trouxe o animal para casa e logo chamou o resgate do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas. Eu tinha visto lá, até longe de Igarapé, Rio, assim, né? Aí eu resolvi trazer para o pessoal resgatar ele. O grupo também recebeu uma ligação para tirar esta cobra de dentro de uma casa em um bairro da Zona Oeste. Nenhum dos animais estava machucado. Os 2 foram soltos próximo de onde estavam, de volta para o habitat natural deles. O que acontece? Quando você demanda animais para uma determinada área, ocorre uma superpopulação. Então, isso acarreta principalmente na diversidade e na competitividade, então é melhor no local mais próximo onde ele foi encontrado. O número de animais resgatados no primeiro semestre deste ano aqui em Manaus subiu 40% em relação ao mesmo período de 2018. Passou de 301 para 425. A maior parte desses animais precisou de algum cuidado especial, mas boa parte pôde ser solta na natureza e 3% deles morreram. O IPAAM alerta que nem sempre é necessário chamar a equipe de resgate. Os próprios moradores podem lidar de maneira simples com os animais encontrados, principalmente com aves. Então, o que eu peço gentilmente para as pessoas, quando encontrar um passarinho jovem, sem penas ou com plumas, né, tentar localizar um ninho, ou então os pais, e devolver ali próximo no local, ou tentar deixar num local mais seguro, que não venha nenhum predador como gato, né? E porque os pais vão cuidar, vão alimentar o filhote, porque uma vez que ele vá para um centro de triagem para recuperar, raramente são os que sobrevivem, porque necessitam de muitos cuidados para que possam se desenvolver. Já no caso dos animais oferecerem riscos ou estarem feridos, o chamado deve ser feito pelo WhatsApp, no número 984387964. Nós vamos entrar numa fase agora complicada, porque é na época que o pessoal gosta de empinar pipa, né? E o que acontece muito nesse período é o pessoal usa cerol, principalmente corujas, alguns gaviões e outros. Na maioria, corujas e gaviões ficam presos na linha de cerol e tem a asa amputada, né? Então, são raras as aves que sobrevivem, porque às vezes nós conseguimos pegar aquela ave que está com uma infecção já em estágio avançado e é necessário a eutanásia do animal, ou quando ele sobrevive, ele fica com uma asa amputada, ele perde a função ecológica e raramente vai poder ser destinado para algum local. – 138 mortes foram registradas em todo o estado no primeiro semestre deste ano. Para a Secretaria de Inteligência da Segurança Pública, esse é o menor índice alcançado nos últimos 6 anos. E a queda dessas ocorrências é atribuída ao aumento das fiscalizações e das ações de educação para o trânsito. 15 escolas rurais que ficam na BR-174 vêm recebendo visitas do programa Ronda Rural Escolar da Polícia Militar. A ideia é fazer um trabalho ostensivo e preventivo dentro e fora das unidades e, com isso, tentar evitar a violência e os crimes na área. E os roubos em Manaus caíram 12,5% e alcançaram o menor patamar em 5 anos. Os dados são do Sistema Integrado de Segurança Pública, que registrou de janeiro a junho 20.300 ocorrências na capital amazonense, enquanto que no ano passado, nesse mesmo período, foram mais de 23 mil registros desses crimes.
E de janeiro a maio, foram feitas 507 prisões de suspeitos de praticar roubos. O Tribunal Regional Eleitoral quer cadastrar 100% do eleitorado do Amazonas no sistema biométrico até o fim do ano. Para isso, ações itinerantes têm sido enviadas para as localidades mais distantes aqui do estado. O TRE do Amazonas espera cadastrar todos os eleitores no sistema biométrico até o fim do ano. Em novembro de 2018, o tribunal começou a fazer a revisão dos títulos. Cerca de 320 mil eleitores ainda precisam passar por esse processo, o que equivale a menos de 10% do eleitorado no estado. A dificuldade maior é porque esses eleitores se encontram nas zonas rurais dos municípios, da sede dos municípios. Então, hoje, nós temos 10% do eleitorado que está faltando fazer a revisão biométrica. E, justamente, esses 10% são naqueles locais de dificílimo acesso, inclusive com áreas indígenas. Entre as estratégias adotadas, o TRE enviou ações itinerantes para os municípios mais distantes. Em janeiro, o Tribunal Superior Eleitoral liberou verba de R$ 2.300.000 para o Amazonas concluir o cadastro. Restam 25 municípios para a meta a ser cumprida. E desses 25, 9 já vão começar agora no segunda quinzena de agosto. E a previsão é que até o final do ano realmente a gente consiga 100% do eleitorado biometrizado. O TRE alerta ainda que é preciso que os eleitores compareçam às zonas eleitorais para a atualização do título. Quem não comparecer nas datas previstas para cada cidade pode ter o documento cancelado, o que pode impedir a retirada de alguns documentos e o pagamento de benefícios sociais. Mas a regularização pode ser feita até maio do ano que vem. E 2 ex-prefeitos do interior tiveram os recursos negados hoje pelo Tribunal de Contas do Amazonas. O ex-prefeito de Presidente Figueiredo, Antônio Fontes Vieira, teve as contas de 2012 julgadas irregulares pelo TCE em 2016 e foi condenado a devolver mais de R$ 7 milhões, além de multa de R$ 13.100. Entre as irregularidades apontadas pelo TCE estão impropriedades em um pregão presencial para a realização do Carnachoeira, com sobrepreço de mais de 120%. Já o ex-prefeito de Careiro da Várzea, Pedro Guedes, também teve um pedido negado, um recurso negado. Ele teve as contas de 2015 julgadas irregulares e tentava reverter a decisão. Pedro Guedes foi condenado a pagar 10,8 mil em multas pelas irregularidades. E a seguir, Manaus tem um dos piores sistemas de esgoto do país, segundo o Trata Brasil. A gente conta os detalhes daqui a pouco, agora são 8 horas e 3 minutos.